Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Beleza. Antes você não estava me ouvindo. Não. Consegue ver a tela? Aham, dá para ver. Beleza, então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco, tá? Sobre a utilização dos transistores, tá? São equipamentos que são muito utilizados. Esses componentes eles são da família de semicondutores. Então, esses dispositivos têm várias finalidades, né? Na aula passada a gente viu ele na etapa de regulação das fontes. Hoje a gente vai falar ele na etapa de amplificação de sinal, tá? Então, aparelhos de televisão, né, o sinal de antena, amplificação de som, né, que é muito utilizada, esses componentes eles foram muito empregados, né, ao longo da nossa história. Eles tiveram muitas revoluções, né? E hoje a gente vai falar especificamente do transistor, tá? Do TJB. A gente sabe que existe a família do FET e a família do MOS, tá? Mas FET e MOS, isso aqui vão ficar para as próximas eletrônicas, tá? Para a eletrônica básica, que é a nossa disciplina, a gente precisa entender só o TBJ, tá? Então, pessoal, vamos falar, tá? Especificamente dessa família aqui dos transistores, beleza? Então, assim, ó, existem dois tipos de transistores, o PNP e o NPN, tá? Essas camadas vocês vão ver das junções P e N depois que a gente trabalhar sobre o processo de dopagem, semicondutores. Eu já vou aproveitar essa aula para falar dos diodos, transistores e de outros semicondutores, tá? Que tem o mesmo processo de dopagem, de enriquecimento, tá? O que a gente precisa entender é que existem dois materiais específicos que podem ser utilizados nesse processo. Um dos materiais é germânio, o outro material é silício, tá? O diodo de germânio, ou materiais de transistores com germânio, eles têm aplicações mais específicas, tá? Porque eles têm um valor de em torno de 0,3 volts para a utilização deles. Já o nosso diodo bipolar, ou nosso diodo PN, ou retificador, ele tem um valor de até 0,6 volts, tá? Na polarização dos transistores, a gente vai ver, então, que tem uma tensão de até 0,6 volts entre base e emissor, tá? Mas não se preocupe com isso, tá? Hoje a gente vai falar apenas da aplicação e depois a gente vai ver propriamente dito esses componentes, tá? Deixa eu liberar aqui os colegas. Tranquilo? Então, vamos adiante, tá? Aqui a gente pode ver dois exemplares de transistores bipolares, tá? Aqui a gente tem um NPN e um PNP. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Então, vamos adiante, tá? Uma coisa que a gente precisa entender sobre o funcionamento dos transistores, tá? Uma coisa que é muito importante é que eles atuam como chave, tá? Eles podem atuar como uma chave aberta, uma chave fechada ou um amplificador, tá? Então, por que eles trabalham dessa maneira? Eles trabalham de acordo com a polarização da base. Depois a gente vai entender que eles possuem uma base, um emissor e um coletor, tá? Mas o principal que a gente precisa entender agora é que entre o terminal da base e o emissor, a gente pode então polarizar ele com uma potência que vai ser maior, que vai entrar na zona de saturação, ou ela pode ser muito pequena, que vai ficar na zona de corte, tá? Se ele cortar, ele vai atuar como uma chave aberta. Se ele saturar, ele vai ser uma chave fechada. Então, a gente precisa achar um meio termo para poder ter a maior amplificação de sinal possível, tá? Por que a gente precisa ver dessa maneira, tá?
Porque o que para nós é mais importante na hora de aplicar um amplificador transistorizado, o nosso transistor, é trabalhar com ele apenas na zona de amplitude, que é onde ele vai, então, amplificar o nosso sinal. Tá? Ele pega um pequeno sinal de entrada, que vai vir em forma de onda, vai amplificar ele, deixando ele maior na saída, só que com o seu sinal invertido. Tá? Então, onde era o semicírculo positivo fica o negativo, e onde era o positivo fica o negativo. Então, inverte. Tá? Vocês podem ver aqui o gráfico de atuação, nós temos as correntes. Tá? Essas correntes aqui, então, vão determinar aonde está a zona de corte e a zona de amplificação. Tá? O que a gente precisa, então, determinar é a zona de amplitude. Tá? Então, se atentem aos detalhes. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que ele está lá na zona de zero. Tá? Então, ele está na zona de corte. Conforme a gente vai, então, aumentando o valor da corrente da base, então vocês podem ver que está classificado aqui como IB, ó. IB, 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 IB. IB, corrente de base, 5 mA, 10 mA, 15 mA, 20 mA. Então, a gente vai tentando subir, tá? Esse ponto até deixar ele no centro, que aí vai ser o nosso ponto quiescente, onde a amplitude vai estar no seu perfil máximo de amplificação de sinal. Vocês podem ver aqui, ó, que em outra situação, ó, a gente pode ter, então, o modo de saturação. Tá? O que é o modo de saturação? É quando a corrente da base é muito alta, quase chegando à tensão da rede. Tá? Então, quando nós temos quase praticamente toda a corrente que pode ser gerada pela tensão da rede em cima do nosso transistor, então ele vai ficar muito alto essa zona, então ele vai estar saturando, ou seja, vai estar como uma chave fechada. A corrente só vai circular por ele, tá? Até o ponto de ele queimar, se for a situação, né? Se for aplicado uma tensão muito alta em cima dele, ele acaba cedendo e aí ele acaba, então, atuando como uma chave aberta, tá? Mas até então, quando ele satura, ele fica uma chave fechada, beleza? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos adiante, tá? Nessa situação aqui, a gente pode perceber, então, que ele está na zona linear, tá? Ele está na zona de amplificação de sinal. Então, ele está compreendido entre o valor mínimo de zero, do IB, da base, ou o valor máximo que vem, então, a corrente que vem da rede, tá? Então, é exatamente aqui que a gente quer que o nosso transistor acabe trabalhando, tá? Direitinho com a amplificação de sinal que a gente quer. E aí a gente pode usar a amplificação de antenas para o sinal de TV, a gente pode usar aparelhos de som, a gente pode usar em várias situações que a gente entra com um sinal pequeno de entrada e acaba amplificando na saída, tá? O sinal analógico de TV, ele era baseado todo no funcionamento de transistores, tá? Vinha o sinal, amplificava, mandava até uma certa região. Chegava em outra região, entrava um sinal, esse sinal era amplificado novamente. Então, sempre fazendo esse mesmo processo, aumentando, para poder chegar na região onde a gente quer abastecer, tá? Só que assim, ó, existem configurações básicas para fazer esse funcionamento, tá? As três grandes classificações de configuração básica de transistor são essas. Nós temos a emissor comum, coletor comum e base comum, tá? Então, o que é isso? A gente tem um sinal de entrada e um sinal de saída. Dependendo da posição dos terminais do meu transistor, eu posso ter um maior ganho de corrente, maior ganho de tensão ou maior ganho de potência, tá? Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado na hora que for dimensionar os nossos transistores na instalação que a gente está fazendo, tá? O que é essa configuração de entrada e saída de sinal? Eu quero que vocês se atentem a uma coisa, tá, pessoal? Eu tenho 3 terminais, tá? Só que eu preciso 2 terminais recebendo e 2 terminais entregando, tá? Só que assim, ó, se eu tenho 3 terminais, eu preciso de 2 na entrada e 2 na saída, um vai ter que ficar em comum, tá? Nessas situações aqui, a gente pode ter uma base comum, a gente pode ter um coletor comum, ou na última opção, a gente pode ter uma base comum. E cada uma dessas posições vai me entregar, então, um tipo de sinal diferente na saída. Com maior ganho de tensão, maior ganho de corrente
ou maior ganho de potência, tá? Nem sempre a gente quer sempre a melhor potência, mas geralmente é ela. Pode ser que em uma situação a gente queira maior ganho de tensão ou maior ganho de corrente. Então, para isso que a gente tem que saber colocar ele na posição que a gente quer amplificar o nosso sinal, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver, tá? Que quando a gente coloca o coletor em comum, tanto na entrada quanto na saída, a gente pode ter um menor ganho de tensão, a gente tem um maior ganho de corrente e um médio ganho de potência. Porque a impedância da entrada é alta, né? A impedância e a resistência interna do componente, ela é alta, e a impedância de saída, ela é baixa. Então, por isso a corrente é muito alta, tá? Essa configuração do coletor comum, ele é muito utilizado na amplificação de áudio, tá? Microfones, aparelhos de som, quando a gente quer... Geralmente para amplificar áudio de primeira voz, né? Quando a pessoa está falando, por exemplo, em uma palestra, onde precisa de um microfone, ou até mesmo um show de música e tal. Então, a parte que fazia essa conversão aí era feita através da configuração do coletor comum, tá? Então, é algo bem interessante. Por que eu falo que a impedância de entrada é alta? Porque entre a base e o coletor, a gente pode ver, então, uma certa resistência entre os materiais do tipo P e do tipo N. Então, quando ele é polarizado nessa frequência, nessa mesma direção, digamos assim, ele vai acabando aumentando essa resistência. Quando sai, a resistência vai ser baixa. Então, isso daí vai ter uma corrente muito mais linear, prontinha para ser usada, tá? Posso ter também, então, a configuração da base comum. Essa configuração, ela tem, então, como terminal em comum a base, então ela é na entrada e na saída, e ela, vejam bem, ela tem o menor ganho de corrente, tem o médio ganho de potência, mas tem o maior ganho de tensão possível, tá? Então, esse maior ganho de tensão, ele é muito bom, principalmente quando a gente quer, então, por exemplo, alimentar antenas, né? Antenas de TV, que tem que ter um sinal que tem que ter uma potência alta, desculpe, uma tensão alta na liberação das ondas de sinal. Então, por exemplo, a estação de TV que tem aqui na cidade, quando quer lançar um sinal para a quinta, por exemplo, ela tem que ter uma tensão bem alta para ser abrangente, para poder que um sinal se propague por várias regiões, tá? Então, essa é a grande jogada dele. A impedância de entrada é baixa, mas a resistência de saída, a resistência interna, a impedância de saída, ela é alta, tá? Por quê? Porque a tensão, ela tem uma alta diferença de potencial, forçando, então, que a resistência na saída seja alta, tá? Então, quando a gente quer ter o maior ganho de tensão, a configuração melhor é a base comum, tá? Quando a gente está usando o terminal da base do transistor, tanto na entrada quanto na saída, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Estão me ouvindo, né? Eu tô, tá Então, tranquilo. Beleza. tá de boa. E por último, tá? Por último, a gente tem então o emissor comum. Essa configuração do emissor, tanto na entrada quanto na saída, ela talvez seja uma das mais utilizadas para tudo, tá? Porque ela tem o quê? O maior ganho de potência. Percebam, tem um médio ganho de tensão ou médio ganho de corrente. Se tem um médio ganho de tensão e um médio ganho de corrente, consequentemente, a potência ela é maior, tá? A impedância de entrada é baixa e a impedância de saída é alta, tá? Isso daí é utilizado para quando vai entrar na segunda etapa de amplificação de sinal, quando o sinal que vai sair na caixa do som, então ela tem que ter uma batida mais grave, maior ou menor, a gente consegue fazer o ajuste com essa configuração de transistor, então ele está amplificando esse sinal, que precisa de uma potência maior para aumentar a capacidade de som, tá? As ondas de som, o volume do som, ele é medido em potência. Claro, ele tem decibéis, tem um monte de unidade para isso, mas o que eu estou querendo dizer é que, relativamente diretamente, quando a gente aumenta a potência, o som é mais alto, tá? Então, tem essa relação estabelecida direto. Tanto é que, antigamente, quando alguém queria se exibir, comprei o som, pô, meu som é de 6.500 watts de potência.
o meu som ele é, sabe? Por quê? Porque precisava de uma potência alta. Quando a gente vai fazer a conversão do sinal e a decodificação, a gente precisa que na saída a potência seja maior. Quando a gente trabalha com transistores do tipo DBJ, TBJ, a gente então sabe que a polarização emissor comum é que vai ter o emissor na entrada e na saída, né? Então esse sinal vai entrar pequeno e vai sair com uma potência muito maior, tá? Beleza? Tranquilos? Então, vamos adiante. Então, pessoal, existem duas coisas na hora de projetar a utilização de um transistor, tá? Vai aplicar ele no amplificador transistorizado. O que a gente melhor precisa entender, e melhor precisa saber, é que existe a configuração, que são as três que eu falei, e a polarização, tá? Qual é a diferença de configuração para polarização? A configuração, então, são as características do agrupamento dos terminais de transistor, tá? Se é base comum, emissor comum, coletor comum. A polarização, então, é dar as condições de funcionamento. Por exemplo, se eu vou colocar um resistor, 2 resistores, 3 resistores na base, na saída, no coletor, então, para isso que eu preciso entender como eu estou polarizando, se eu estou fazendo isso da maneira correta, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, Então, vocês podem ver aqui, ó, o transistor, tá? Nessa configuração aqui. E vocês podem ver o sinal de saída, tá? Esse veinho aqui é o sinal de entrada, tá? Então, vocês podem ver, ó, que ele tem uma curva, tá? Igual a de uma senoide. E embaixo, ele está replicando, só que com sinal invertido. A saída dele, ó, tem um aumento no sinal, só que ele está em lados opostos, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, a gente tem um resistor na base. Por que a gente precisa colocar um resistor na base? Para esse resistor, então, proteger a base, tá? Não deixar com que uma tensão fique, não deixar a base muito sensível a um maior número de tensões aplicadas, né? Então, fica aquele resistor ali dividindo a tensão junto com a rede. Na ponta, a gente tem um capacitor, tá? Esse capacitor, ele tem a finalidade, então, de atuar como chave. Quando é aplicada uma corrente contínua no nosso capacitor, ele atua de uma maneira. Quando é uma alternada, ele atua de outra. Quando a gente aplica uma corrente contínua no capacitor, nessa situação, então ele vai atuar com uma chave fechada. Ela vai percorrer. Quando a gente fala de uma tensão alternada, então ele vai barrar, não vai deixar. Como o transistor está sendo dimensionado para trabalhar com uma corrente contínua, o papel desse capacitor é, então, proteger caso alguém aplique uma tensão alternada na base, causando, então, um dano. O nome desse capacitor, nessa montagem, é capacitor de acoplamento, tá? O capacitor de acoplamento protege a base do nosso transistor. Isso aqui, esse desenho aqui é um desenho clássico, tá? Ele é muito utilizado no Malvino, que é um livro da eletrônica que já está na 18ª edição. Ele é um livro que foi utilizado durante um bom período como a Bíblia da eletrônica. E essa função do capacitor de acoplamento não serve apenas para o transistor, tá? Ele serve não só para o TBJ, ele serve para o MOS, para o FET, para várias outras famílias de semicondutores, tá? Então, vocês precisam entender esse conceito de acoplamento. Na parte superior, tá, na frente do nosso transistor, vocês podem perceber que tem um capacitor chamado de capacitor de desacoplamento. O que é esse desacoplamento? É caso a gente queira medir, então, a saída do nosso do segundo transistor, porque a etapa de amplificação de sinal ela pode ser feita de duas maneiras. Tanto na primeira etapa, que aumenta um pouco o sinal, e na segunda etapa, então, a gente inverte de novo o sentido, fazendo com que o sinal de saída seja amplificado duas vezes e que mantenha o mesmo formato de onda que tinha na entrada, tá? Então, colocar esse segundo capacitor, ele vai estar, então, dando a possibilidade de proteger o próximo transistor, tá? Ou fazer uma medição específica apenas na corrente contínua, não no sinal amplificado que sai alternado, tá? Então, por isso que a gente precisa de todos esses componentes. Percebam que
Todas as configurações aqui são em emissor comum, porque a gente está trabalhando com ganho de potência. Mas os periféricos, e quando eu me refiro a periféricos, eu estou dizendo os componentes em volta do nosso transistor, eles vão ter divisões de tensão e corrente, permitindo então que chegue exatamente a quantidade de corrente que a gente precisa na base do transistor para ter então a melhor amplificação na saída, tá? Nessa situação aqui, por base fixa, é a mais utilizada, é a mais clássica que nós temos aí, e ela tem um bom ganho de potência, tá? Uma amplificação bem legal. Opa. Aqui, nessa situação, vocês percebam, ó, que ela é exatamente igual à anterior. A única diferença é que na saída do emissor do transistor tem um resistor que está ligado no GND. Esse resistor aí, então, como ele está em série com o emissor e o coletor do transistor e com o RC, que é a resistência do coletor, a gente está fazendo 3 divisões na tensão. Por quê? Por quê? Porque componentes ligados em série dividem a tensão. Tá? Então, eu ligar um segundo componente em série, eu estou dividindo a tensão que cai sobre aquele componente. Por isso que a gente viu nas outras aulas as ligações série e paralelo, para vocês entenderem esses conceitos. Na eletrônica, muitos componentes são ligados em série, paralelo, misto, para poder, então, dividir e dissipar essa potência em cima para proteger, tá? Ou para dar um melhor funcionamento, porque vocês pensem comigo. Se existe uma geração de calor em cima de um resistor, dando a possibilidade dele queimar, porque ele está resistindo à passagem da corrente elétrica. Se eu colocar um segundo resistor em série com ele, eu estou dividindo a tensão, mas a corrente é a mesma. Então, eu estou conseguindo alimentar ele e fazer o que eu queria fazer. Eu só estou diminuindo a tensão que está sobrecarregando ele, tá? Então, ele consegue ter, então, a menor dissipação de calor, ele consegue ter um melhor funcionamento, tá? Então, nesse tipo de polarização aqui, na configuração do emissor comum, a gente pode perceber que só colocando um resistor no emissor já dá uma grande diferença, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que tem um segundo capacitor de desacoplamento, que é onde a gente vai fazer uma leitura mais precisa da tensão que está saindo da corrente que vai alimentar, então, o circuito, tá? Por isso que a gente sempre mantém esse conceito, tá? Tranquilo? Pessoal, muito complicado, muito difícil. Vocês estão conseguindo entender? Pessoal? Para entender mesmo, tem que estudar mais. Mas dá para entender, mas não é aquela coisa, nossa, entendeu tudo. Não, eu entendo. Esse conceito aí é um conceito difícil, porque ele é um conceito abstrato, tá? Você tem que imaginar. Entender 100% só na prática mesmo, se a gente visse pessoalmente mesmo. E isso aqui é muito legal de fazer com o osciloscópio. Por quê? Porque vocês conseguem ver o sinal de entrada de um tamanho, de uma forma de onda, e quando a gente coloca a medição na saída, vocês podem ver que ali no osciloscópio a curva aumenta. E vocês conseguem perceber que aumentou o sinal. Tá? Isso daí é muito legal, muito legal. Mas é uma coisinha mais complicadinha, já é um pouco mais chatinha, mas não se preocupem que isso aí aos poucos vocês vão entendendo, tá? Quando a gente entrar na eletrônica 2, na eletrônica 3, esses conceitos já vão estar muito mais fáceis com vocês, eu aposto, tá? Isso daí é uma coisa que eu sempre trabalho com a gurizada e trabalho um pouco, depois trabalho de novo. Quando eles vão fazer de novo lá na próxima disciplina, aí já está muito mais fácil, o entendimento muito mais tranquilo, tá? Não se assusta. Professor, assim, ó, no caso, claro, cada um tem, como o senhor falou, cada um tem o seu tempo, mas com os PDF, até eu preferia, quando pegar o PDF, eu quero para imprimir, eu tenho imprimido, acho que fica melhor de voltar e estudar e acompanhar o significado de cada desenho para conseguir pegar o fio da meada da planta, no caso, assim, conseguir percorrer a planta para saber onde é que a energia está indo, onde é que ela está barrando.
Não, eu concordo contigo. Ontem eu fiquei de deixar alguns materiais e não deixei, tá? Porque eu estava preparando um material um pouquinho mais didático. Porque assim, ó, quando eu dou aula aqui e eu disponibilizo esse material, eu estou resumindo, eu estou deixando por tópicos, eu estou conversando, eu estou falando, e às vezes fica o material sem muita informação, mais uma informação visual. Então, eu estava preparando ontem um material com um pouco mais de informações, mais ilustrativos e tal, e acabei não deixando, tá? Mas entre hoje e amanhã, eu acabo deixando lá na página para vocês estudarem melhor, tá? Não, a gente entende, só que bastante, porque tem bastante aluno também, é complicado. A vida é corrida. É complicado, sim. Entender todo mundo da melhor maneira possível, né? Não, com certeza, com certeza. Mas, graças a Deus, assim, tem bastante turma, bastante trabalho, bastante coisa, não dá para reclamar. O problema é não conseguir dar atenção certinho, mas vamos tocar, tá? As aulas sempre ficam disponíveis lá no YouTube, hoje eu atualizei, né? Então, todas as aulas lá hoje, vocês podem acessar, vocês vão ver desde a primeira até essa, né? Com tudo explicado, tudo que a gente vem vendo. E eu vou deixar o material também em PDF para vocês estudarem. E sempre que vocês quiserem, me mandem um áudio, professor, estou com uma dúvida nisso, podia explicar isso, e a gente vai trabalhando e vai tentando resolver essas dúvidas aí, que a minha intenção é que vocês aprendam o máximo possível, né? Eu sempre brinco com a minha gurizada o seguinte: não precisa ninguém sair da disciplina inventando a roda, tá? O que eu preciso que vocês saibam é o básico, bem sabido, tá? Sabendo conceitos ali de resistência, potência, tensão, sabendo utilizar uma lei de Ohm, sabendo utilizar, então, um instrumento para medir, já está mais do que bom para mim, tá? Não precisam vocês saberem o mais refinado da eletrônica, o mais... Não é isso. Na prática, vocês vão ter que saber, bom, vou medir aquele componente pode estar em aberto, pode estar dando algum problema. Tá ótimo, tá? Até porque o foco do curso é eletrotécnica. O foco do curso não é eletrônica. Vocês precisam ter um entendimento de eletrônica básico, mas vocês precisam, né, as outras disciplinas, elas são muito mais importantes, né? Vocês saberem comandos é uma disciplina muito importante, projetos elétricos, redes, né, análise de circuitos, essas disciplinas, elas têm uma relevância maior pro eixo do curso, pro foco que a gente está. A eletrônica é uma pequena parte, tá? Mas igual, eu preciso assim, ó, você sabendo o básico, bem legal, sabendo, já tá show de bola, tá? Então vamos adiante. Aqui nós temos a configuração emissor comum, tá? Por realimentação de tensão, tá? O que eu estou falando com realimentação de tensão? Vocês podem ver aqui, ó, que diferente da outra situação que o resistor RB estava ligado entre a base do transistor e a rede, aqui a gente pode perceber, então, que está ligado entre o coletor e a base. Então, a tensão que está entrando e está saindo, ela está indo e está voltando, indo e voltando, indo e voltando, tá? Então, está estabelecendo esse elo de realimentação, tá? O que eu posso dar um exemplo batata disso aí? Um exemplo que vocês vão pegar na hora. Para que eu preciso dessa realimentação de tensão? Que o sinal fique estabilizado, sempre proporcional. Ele vai e volta no mesmo tamanho. Se eu aumentar, ele aumenta, e na volta ele aumenta de novo. Um exemplo que eu posso dar, tá? Os primeiros modelos de carro que tinham piloto automático, que tu podia apertar o pedal e ele não aumentava a aceleração, era feito através de uma configuração de transistor para realimentação de tensão, tá? Tu podia sempre apertar e ele se mantinha na mesma velocidade, na mesma proporção, atingir um ponto de equilíbrio. E essa configuração é exatamente isso, tá? O que ela faz? Ela pega o sinal de entrada e se tu aumentar ele na saída, tu aumenta na entrada de novo, mantendo ele sempre com o mesmo valor. Ele fica estável, não muda, tá? Então, era a partir disso que a gente tinha. Hoje, a gente já usa tecnologia embarcada, a gente já usa, então, dispositivos eletrônicos da eletrônica digital, com precisão maior e tal. Mas, no início, era assim, né? Eu queria, meu carro tem piloto automático. Lá aqueles primeiros modelos, lá anos 90, né? Que tu deixava, colocava lá, até antes disso, acho que até em 84, tinha um exemplar de uma revista da área de eletrônica que eu estava lendo, porque eu gosto muito de procurar esses materiais antigos assim, né? E gosto de ver das tecnologias antigas e como elas foram crescendo. E ali eu vi que o primeiro modelo, meu professor já tinha dito isso uma vez, mas eu não tinha levado muita fé. E aí eu achei lá
que a primeira configuração de carro que tinha piloto automático era feita através dessa configuração de transistor. Então, qual era a grande diferença disso? É que tinha apenas esse resistor entre a base e o coletor. Então, a corrente que ia para a saída voltava para a entrada. Se tu aumentasse a saída, aumentava a entrada. Se tu aumentasse a entrada, aumentava a saída. Mantendo sempre no mesmo valor, tá? É que nem um cabo de guerra. De um lado eu tenho uma pessoa mais forte, de outro lado eu tenho uma pessoa mais fraca. Mas, se porventura a mais forte puxar, aparece uma mais forte do outro lado, sempre mantendo do mesmo lado, tá? É basicamente isso, tá? Ou, de repente, a mesma pessoa puxando a corda, não sei. Né? Cada um usa um exemplo diferente de cabo de guerra, mas a ideia é basicamente essa, tá? Então, vocês podem ver a forma de onda aqui. Ela vai sair, ela vai amplificar, mas ela vai ter um retorno, tá? Vai ter uma corrente de retorno. Essa corrente de retorno, então, é uma realimentação negativa, tá? O Bollesterd, esse livro muito fala, né, no capítulo de transistor, em relação a isso, tá? Dessa corrente que vai e que volta, tá? Temos também a configuração emissor comum por realimentação de tensão, tá? Então, essa realimentação de tensão com RE segue o mesmo princípio que a gente conversou lá no começo. O que é esse RE? Resistor de emissor. Esse resistor de emissor, ele fica aqui na saída, tá? E esse resistor de emissor, ele vai, então, dividir a tensão da saída, deixando com que ele trabalhe mais tranquilamente, de uma maneira bem mais sucinta, tá? Aqui vocês podem ver o capacitor de desacoplamento, ele é só uma metodologia de segurança mesmo, até para questões de leitura. E o processo é o mesmo, tá? Ele vai trabalhar fazendo exatamente a mesma coisa, só que ele vai ter uma folga maior, tá? A grande jogada do resistor do emissor é essa, beleza? Por fim, aqui, pessoal, a gente tem, então, a configuração emissor comum por divisão de tensão, tá? Essa configuração por divisão de tensão, ela é uma configuração mais precisa. Por que mais precisa? Porque os dois resistores da base garantem um ajuste fino de tensão que cai sobre a base, tá? Então, vocês podem ver ali, ele é completo, ele tem resistores tanto já na saída do emissor, tanto no coletor, e 2 na base, tá? Então, ele está totalmente pré-dimensionado, seguro, e ele tem o maior ganho de formato de onda, tá? Então, a onda da saída, ela é muito maior. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal? Pessoal? Pra mim tá de boa. Para mim tá tranquilo também. Beleza. Então, assim, ó, falando sobre as regras básicas, tá, de polarização, a gente tem as polarizações básicas, direta e inversa. A gente tem as configurações básicas, emissor comum, que tem o maior ganho de potência, base comum, que tem maior ganho de tensão, coletor comum, que tem maior ganho de corrente, polarização por base fixa com realimentação de tensão, tá, com RE, resistor do emissor, realimentação de tensão com e sem RE e divisão de tensão, tá? Então, basicamente, são essas as grandes configurações, tá? O que eu preciso ver com vocês agora é o seguinte, tá? É o seguinte. Na segunda-feira, eu vou conversar com vocês em relação a diodos e transistores, tá? Na segunda-feira, a gente acaba a nossa disciplina. A gente encerra ela. Eu vou deixar na segunda-feira uma última lista, perguntas gerais, bem tranquilas, genéricas, tá? Vocês me respondam elas até sexta-feira da próxima semana. Na terça-feira, a gente já entra na eletrônica digital, que vai ser eu que vou dar também essa eletrônica, tá? O que eu preciso, assim, ó? Os que me entregaram as atividades, eu já computei as notas, tá? Já tá praticamente todo mundo passado ali. Eu preciso que os alunos novos que entraram na disciplina me entreguem essas listas aí. Eu acho que o Rafa já entregou. Se ele não entregou, vocês podem me chamar no WhatsApp, no privado, que eu me entrego as listas. Vocês têm até sexta-feira da outra semana também para entregar, bem tranquilo. Se precisarem,
que eu dê um atendimento, a gente faz uma web, a gente conversa, me coloco à disposição. Não só para os novos alunos, me coloco à disposição para os nossos alunos todos. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês querem combinar, a gente marca um dia da próxima semana fora do horário de aula e eu, então, faço um atendimento, tá? Explico, a gente revê exercício, a gente resolve, não tem problema nenhum, tá? São esses avisos. Segunda-feira a gente vê, então, o encerramento e eu deixo a última lista. Aqueles que não entregaram os exercícios, por favor, assim o façam, tá? Relação amplificador transistorizado a gente encerrou. Segunda-feira, então, a gente vê a última etapa, tá? E, professor, Pode falar. só para tirar uma dúvida, até agora foram aplicadas quantas listas? Até agora foram 2. Foram 2, tá. Então, Na segunda-feira vai a terceira. Ah, eu tenho que te entregar a segunda, então eu tô com ela pronta aqui, eu vou te mandar depois no privado. Não, tranquilo, tá? Aí, pessoal, geralmente, quando o pessoal tá... faltou uma lista para passar ou alguma coisa, a gente conversa e a gente faz uma recuperação depois, tá? Então, isso daí vocês fiquem bem tranquilos em relação às atividades. O que eu mais me preocupo, sinceramente, não é com a presença, não é com a nota. O que eu me preocupo é que vocês aprendam, tá? Vocês tirando as dúvidas, entendendo, para mim tá show de bola. O resto depois a gente resolve, tá? Igor. Pode falar. Qual é a segunda lista? A primeira lista é aquela lista que a gente fez sobre as grandezas, perguntando. A segunda lista são aquelas da lei de Ohm. Ah, tá. As três questões. As três questões, tá? Que a gente ok. resolveu em aula. Beleza. Tá? A gente resolveu em aula e tá gravado no vídeo lá. Então, quem quiser, não conseguiu resolver, acessa o vídeo, vai olhar lá, vai ter as explicações, vai conseguir resolver. Tá? Tá bom. Obrigado. Tá. Então tá, pessoal. Basicamente, por hoje, vai ser uma aula um pouco mais curta. Por quê? Porque eu vou pegar esse tempo e vou corrigir as listas de quem me entregou, tá? As listas que ainda faltam ser corrigidas. Então, eu vou parar, vou corrigir, vou colocar as notas, tá? Para a gente, então, ter o quantitativo, tá? Mas até agora tá todo mundo bem. Ô, professor, Pode falar. nós vamos ter mais para frente mais aula de eletrônica, alguma coisa prática, Não, ou vai ser... Assim, ó, agora essa aqui é a eletrônica básica. A gente vai entrar na digital. Depois a gente vai entrar na eletrônica 2 e na eletrônica de potência. A gente tem mais 2 cadeiras de eletrônica analógica, tá? Aí, se Deus quiser, se a gente já voltou no presencial, aí a gente vai ver muita coisa no laboratório, a gente vai construir junto, a gente vai medir. Sim. Se não... Sim, porque a melhor maneira de aprender é né, porque tu vendo só teoria assim, tu abrir uma placa, né, uma placa eletrônica aí, tu não vai saber nem direito identificar os elementos ali, o que é o que, tu não vai saber como medir, tu não vai saber como tu solda, tem várias coisas ali, né? Esse é o grande problema do curso remoto, né? Do curso IAD. Sim. É basicamente isso. Mas assim, se não fosse possível, se a gente conseguisse fazer pelo menos igual tu abre a tela aí para nós, a gente conseguisse fazer. Isso o ideal daí... seria presencial, mas se conseguisse pelo menos ver uma placa, né, e aprender, ó, cada elemento, ó, isso é um diodo, isso é um capacitor, é assim que se mede, já, né, já seria alguma coisa. Tu estava presente nas primeiras aulas, né? Sim. Viu ali que ali de início eu dei uma mostrada ali nos componentes, mostrei um pouquinho. Não, sim, os resistores. Na minha intenção, nas próximas eletrônicas, se a gente não fizer nada, pelo menos eu vou fazer os testes na frente de vocês ali. Vou pegar o instrumento, vou botar, ó, pessoal, deu esse resultado, deu outro. Aí a gente vai trabalhar dessa maneira. É o melhor do mundo? Não é, mas pelo menos vocês já vão ver, né? Já vão isso falando. Ver um diodo, conseguir medir, olha, esse diodo está em fuga, olha, esse capacitor está aberto, vai ter que trocar, vai ter que substituir. Eu acho que esses testes vão ser bem legais e a gente vai conseguir aprender melhor, tá? Então não se preocupe. Sim, isso é o principal, né? Que a gente vai, talvez em alguma situação aí no trabalho vai precisar, é isso, tu, né, ver uma placa e saber o que é cada elemento, saber medir, saber se está com defeito, esse é o principal, né? Esse é o principal mesmo. Claro que tem que começar pelo base, né, para ter alguma ideia, mas... mas assim, frente, por que assim que a gente precisa aprender os elementos de eletricidade?
Até se a gente não souber identificar uma unidade, não adianta nada eu pegar o multímetro e ver ali e saber qual grandeza eu estou medindo, qual escala eu vou botar. Sim, Então, por isso, pelo menos o básico de teórico tem que ter, para poder saber claro. das coisas. Depois que a gente souber o nome de cada coisa, aí a gente vai para coisas mais específicas, né? Mas eu concordo contigo, eu concordo. Não, era Eu só para acho que- saber se nós ia se aprofundar mais. Não, vamos, vai Se a ter, vai gente ter. ficasse só com essa parte teórica, né, e só com essa base, assim, o cara ficaria meio que boiando igual, né, nessa parte aí. vai ter mais eletrônica, tá? Eu vou dizer, Sim. existem cursos de eletrônica, existem cursos de eletrotécnica que tem apenas uma disciplina de eletrônica com uma carga horária menor que essa de vocês, tá? Só uma apresentação de componentes. Já na GP, já tem 4 disciplinas de eletrônica, tá? Então, tipo, essa base já dá uma base um pouco melhor, porque tem muita escola, muito colégio técnico, que não entende que a eletrônica seja algo importante para a eletrotécnica. Acho que o eletrotécnico deve ficar só na parte de potência, comandos, instalação predial, transformadores, máquinas, análise de circuitos, correntes, automação, e acaba esquecendo a eletrônica. Mas, pelo menos nós aqui, a gente vai ter a oportunidade de ver bastante coisa. Isso aí vocês fiquem bem tranquilos, tá? A parte básica. É uma parte que me interessa, eu me interesso bastante por essa parte de eletrônica, não entendo nada, mas me interesso, tenho vontade de aprender mais, porque não, eu acho interessante isso aí, acho útil, né? Não, é muito útil, assim, até para casa, para alguma coisa que tu queira fazer. Na indústria, quando a gente vai trabalhar lá com inversor de frequência, a gente sabe, então, que a gente está trabalhando com 2 ECRs, então, daqui a pouco, dependendo da situação, dá para fazer até uma manutenção, banco de capacitores. Teve alunos meus que já substituíram capacitores de banco só usando as especificações, aprenderam a usar um datasheet. Então, um capacitor a óleo, ele é polarizado, eu puder sabendo medir, isso daí é importante, né? Mas podem ficar tranquilos aí que a gente vai ver mais coisas, pode falar. E é uma parte que muito pouca gente conhece, bem menos do que a elétrica, a eletrônica. Eu, sinceramente, já trabalho um tempo na elétrica e não conheci, sinceramente, ninguém que conhecesse muito de eletrônica. Uma vez perguntaram qual era a função do capacitor, nós abrimos um reator e tinha capacitor, né, esses reatores de lâmpada, né, e esses grandes, e tinha todos os elementos ali, tinha os capacitor, e ninguém soube dizer qual era a função do capacitor ali dentro do reator ali, daquele... Então, tem muita pouca gente que entende dessa parte de eletrônica. Isso daí é fato. É um campo muito pouco explorado, né? Eu acho que sabendo, pelo menos o básico, já ajuda muito, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa aí, eu estou à disposição. Hoje a gente vai ficar por aqui, um encontro um pouco mais curto, tá? Mas vou estar corrigindo os trabalhos e vou estar postando as notas, tá? Então, segunda-feira a gente encerra. Quem não me entregou as listas, por favor, entregue, tá? Quem também está com problema de presença, alguma coisa, me chame que a gente resolve, tá? Então é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Vai ter chamada? Já fez a chamada, professor? Tá certo. Certíssimos. Eu peguei aqui, abri a chamada e não fiz. Vamos lá. Alexson. Avner. Presente. Carlos. Presente. Cristiano. Presente. Diego. Douglas. Aqui. Eliezer. Felipe. Presente. Ismael. Israel. Presente. Yuri. Leonardo. Presente. Lucas. Aqui. Michael. Matheus. Matheus Pinho. Presente. Matheus Lopes. Aqui. Matheus Melo. Presente. Patrick. Presente. Lucas Ols.
Thiago Alves. Não? Thiago, não? Eu, Thiago Borges. Thiago Borges. Thiago Oliveira. Isso. Thiago Oliveira, presente. Thiago Alves, não. Thiago Gonçalves, não. Paraguai, Então tá, beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? E até segunda-feira. Animados, dispostos, tá? Vamos com tudo. Bom final de semana, pessoal. E, por favor, juízo, tá? Juízo no final de semana. Tá? Valeu, valeu. Falou. Valeu.